Mano, o Xavi Simons veio pro Brasil e falou do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Muito obrigado por receber a gente, Xavi. Prazer. Queria saber de você, que jogador brasileiro que você gosta muito? Tres jogadores, Neymar, uno, Ronaldinho, não, Vinícius. Vinícius, como que tá sendo sua estadia aqui no Brasil? Tá gostando? Gostou da recepção? Sí, a mí Brasil me encanta, ya tenía muchos años queriendo venir y ahora estoy aquí, así que muy contento de poder vivir esto. Tem algum clube aqui no Brasil que você gosta da torcida, da massa? Sí, hay muy buenos equipos, pero ahora tengo a dos amigos jugando en el Corinthians, Memphis y André, y lo veo en perro de vez en cuando ese partido, y Santos también porque está Neymar. Vixe, tá vendo os jogos do Corinthians ultimamente, tá? O Corinthians não tá tão bem, né? Mas ele lembrou da torcida do Corinthians ali e do Corinthians, né? Qual foi o seu título mais marcante na sua carreira? ¿Cuál es? Título. Título, creo que fue el campeonato con PSG, al ser un título muy importante para mí, pero también debutar con mi selección en el Copa del Mundo, algo increíble. Essa Copa do Mundo que tá chegando, espera tá na convocação, quer fazer grandes partidas, gols. Sí, mi sueño es poder intentar ganar la Copa del Mundo y bueno, será el año que viene, espero hacer un buen conjunto. Obrigado, Xavi. Última pergunta. Deixa uma mensagem para os jovens brasileiros, do mundo todo, dos niños. Al final, creo que lo más importante es disfrutar el fútbol. Creo que si disfrutas del fútbol, todo puede llegar. Y bueno, cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su camino y lo único que diría es disfrutar del camino. Cara, muito legal o Xavi Simons falando aí do Corinthians, falando da fiel torcida que ele tá acompanhando, né? Provavelmente ele tá vendo toda a repercussão com o Memphis Depay, o Memphis que foi convocado novamente, vai jogar com o Xavi agora nas eliminatórias da Copa do Mundo, e eu acho que tem tudo pra ele tá na Copa junto com o Memphis no ano que vem. E o Xavi Simons também foi curtir um samba. Aí ele tá no ritmo brasileiro, né, rapaziada? Foi lá curtir, viver um pouco o Brasil também. Legal demais. Enfim, vamos dar uma olhada no que a mídia tá falando do Memphis. Olha, nessa o Depay, ele acertou 50%. Pesadelo só não é pros adversários. O pesadelo é pro torcedor do Corinthians que vê esse time jogar. Porque o que o Corinthians fez ontem, Depay, inclusive você que andou em campo, literalmente andou, foi uma vergonha, uma das maiores vergonhas, ou melhor, para você que usou o termo, Depay, um dos maiores pesadelos da história do Corinthians. Ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana por um time que entrou com a equipe reserva e o Corinthians não viu a cor da bola, é um baita pesadelo, Depay. Só que é aquilo, né? Para os adversários é um sonho, para o torcedor é um pesadelo. Cara, o Romero ele já era ruim quando ele era bom. Imagina hoje. E o tio Paulo holandês aí também. Deixa eu falar pra você, ô Depay. Você precisa saber onde você tá jogando. Você precisa saber onde você tá jogando. Se não tem ninguém dentro do Corinthians com culhão pra te dar uma enquadrada, você precisa saber de fato onde você tá. Você precisa suprir hoje a ausência do Yuri Alberto. Porque o Yuri Alberto, Benjamin, pode a bola não chegar nele, mas é um cara que se dedica, Leandro. É aquele cara que joga no ataque, Souza, mas ele volta pra dar opção. O Depay não, ele perde a mão na cintura, aí no dia seguinte, aí a Fienzo, a Celfiel, que adora tirar selfie, ai, mas o Depay, ele foi na comunidade com a camisa do Corinthians. Cara, eu acho que nos jogos o Depay tá devendo de verdade, porque realmente ele não tá correndo, tá andando em campo e não tá se dedicando quanto ele se dedicou ano passado. Ah, ele é Corinthians demais, porque ele postou a música do Rariel. Ele precisa mostrar que ele é Corinthians dentro de campo. Não é no Instagram, não. Postando fotinho em comunidade, fazendo trancinha e falando aqui é Corinthians. Você concorda, Guerreiro? Ah, pro inferno. O Memphis, um jogador extremamente caro, mete gol contra o Cuiabá, contra o Mirassol. Nossa, ele é um gênio no negócio, mas na hora que precisa mesmo um jogo desse na Argentina pra jogar, tem que reclamar. Ai, estão jogando coisa no campo. Ai, meu Deus do céu. Tá, volta pra Holanda então. Abre mão do tanto que você recebe aqui e vaza. Vai lá pros Países Baixos, beleza? Porque aqui não dá. Quando a torcida acordar vai ser tarde demais, você nem vai acordar. Nem vai acordar. E o agente, né, intermediário que trouxe Memphis para o futebol brasileiro falando que a prioridade do jogador holandês
era o Flamengo. Antes de negociar com o Corinthians, né, o Memphis estava procurando um novo clube, estava sem equipe, jogou a Eurocopa pela seleção holandesa, depois de sair do Atlético de Madrid, e nem foi tão mal, tá? E aí a prioridade, né, o Memphis, antes de negociar com o Corinthians e fechar com o Corinthians, ele negociou com o Flamengo, de acordo com um agente intermediário. A grande questão foi a pedida salarial, né, que foi considerada alta pela diretoria rubro-negra, entendendo que, de acordo com, né, metas, bonificações, tudo mais, né, os vencimentos pagos ao holandês poderiam chegar a 4 milhões de reais na média, né, mensalmente, e o Flamengo entendeu que não valia. O Corinthians avaliou as possibilidades, ajustou algumas situações e contratou o holandês. Mas o agente falou que a prioridade de Memphis era o Flamengo. Silvinho, né, que faz uma parceria top lá com o Marco Belo no podcast Timão, ele disse hoje que tinha alguns atrasados lá com o staff do Memphis Depay. Há atrasados alguns meses das despesas de manutenção do staff, né, do Memphis Depay. O Corinthians atrasou alguns meses o pagamento e o Corinthians também atrasou algumas premiações do Memphis. Lembrando que premiações são diversas em relação ao Memphis. Não é conquista de título, assistências, gols, enfim, o contrato dele tem vários gatilhos de premiações e são premiações caras. E até agora, né, o jogador não viu a cor do dinheiro. Além disso, o Romero, né, procurou a diretoria perguntando quando que o Corinthians vai pagar o prêmio da conquista do Campeonato Paulista para todo o elenco, para todos os jogadores. Ele representa o elenco, ele na verdade é o verdadeiro capitão, né, desse time do Corinthians, e foi cobrar, né, a cúpula corintiana para saber quando eles vão pagar a premiação do campeonato. Cara, isso não pode acontecer de jeito nenhum no Corinthians. Isso já vem acontecendo nas gestões anteriores. Agora, nessa nova gestão, com toda essa burocracia, não pode acontecer de jeito nenhum, cara. Paulista que foi combinada com o elenco corintiano. Nós vamos aguardar os próximos passos, né, desse timaço do Corinthians, né, pra não falar outra coisa. Qual é o problema do Corinthians? Sinceramente, qual que é o problema desse time? O que acontece com o Corinthians quando ele pisa pra fora do Brasil? É uma parada completamente inacreditável. O Corinthians, que já foi eliminado na pré-Libertadores, é agora eliminado na fase de grupos da Sul-Americana. E que é um dado ainda pior, o Corinthians não vence um jogo na Argentina desde 2018. Fazem 7 anos que o Corinthians não sabe o que é vencer na Argentina. Nesse período foram 9 jogos com nenhuma vitória, 5 empates e 4 derrotas, sendo as 4 derrotas seguidas. Um total de 18% de aproveitamento no país. Alguma coisa tá muito errado. O Corinthians é agora também o primeiro time brasileiro na história a ser eliminado 2 vezes na fase de grupos da Sul-Americana. A partida que o Corinthians fez hoje foi patética. E o pior de tudo é que o Corinthians mereceu ser eliminado da Sul-Americana. Me desculpa falar isso, rapaziada, mas é a verdade e a verdade tem que ser dita. O Corinthians fez todos os jogos da Sul-Americana nesse ano de forma pífia, jogando sem vontade, se arrastando em campo. O resultado, óbvio que não seria outro diferente desse. Não, vocês não estão nem aí. Se ganhou, se perdeu. Ô, Dorival Júnior, você tá de sacanagem? Não é porque você não é amigo, não, e quiser deixar de ser também, tá tudo certo. Como é que você entra pra ganhar um jogo do Huracan com o time reserva, 3 zagueiros, 4 volantes? Como é que você quer ganhar um jogo? O mais ridículo de tudo não foi nem você. Foi vocês, jogadores, que vocês não conseguiram classificar na pré-temporada. Aí vocês tiveram uma outra chance. E vocês, jogadores, foram ridículos. Félix Torres não jogou nada. André Ramalho não jogou nada. Kaká, só vergonha jogando no Corinthians. Ranieri, um dos piores jogos dele com a camisa do Corinthians. Aí você tem o Andileri, acho que foi o pior jogo dele com a camisa do Corinthians. Carrilho, jogou bem. Jogou bem. Você mostra. Aí você pega o Memphis, andou em campo. O Memphis fez gol contra a Universidade do Chile, do Venezuela? Não. Ele fez gol contra o Barcelona? Não. Ele fez gol contra a equipe do Huracan aqui? Não. Então por que essa moral toda que nós damos pra esses caras? E o mercado vai abrir no próximo mês e o Corinthians já está buscando reforços. Nomes estão na mira do Corinthians e 2 nomes que chegariam, entre aspas, sem custos, tá? Porque os contratos acabam agora no meio do ano. Um volante seria o William Arão, tá? Ex-Flamengo, começou no Corinthians, campeão mundial em 2012. Eu não acho que vale a pena investir no William Arão. Eu acho que ele é um volante muito contestado. Era garoto da base, estava ali no elenco campeão. E o outro nome
esse, Boca, vai causar um certo saudosismo na gente, não sei até que ponto, mas causa, tá? Um zagueiro que, pra mim, de todos esses que o Corinthians tem à disposição, ele é melhor, mesmo não estando no melhor momento de carreira. Yerry Mina. O contrato dele acaba agora, no meio do ano, ele vai ficar sem contrato. O Yerry Mina já é um bom zagueiro, eu acho que é melhor que todos os titulares do Corinthians, reservas. Pra mim, ele realmente chega pra ser até capitão do time, porque não tem zagueiro no time do Corinthians. E aí, realmente precisam de um zagueiro de alto nível, jogou muito bem no Brasileiro com o Palmeiras, o rival, e eu acho que encaixaria bem no time do Corinthians. Contrato com o Cagliari. Ah, não, tá? pai. E o nome dele foi colocado à disposição do Corinthians. Não se sabe ainda se ele vai ficar na Itália, ele tem proposta do Como, ele tem outros interesses, mas o Mina quase acertou esse ano com o Atlético Mineiro, não deu certo. Tanto é que o Paulo Brax negou a negociação porque o Atlético contratou o Vitor Hugo. Ano passado quase voltou, mas para o Cruzeiro, porque o Alexandre tentou levá-lo de volta, o Alexandre Matos, no caso, para ser jogador dele, né? Como foi em 2017. O Cuca, obviamente, tinha indicado para o Atlético Mineiro. E agora é mais um nome que é colocado aí no radar do futebol brasileiro e o Corinthians surgiu como postulante. Por quê? Porque é um baita zagueiro e chegaria sem custos. Então, Hugão, é de novo o Corinthians trabalhando com o Transfer Market. Porque é só você abrir lá o Transfer Market e você vê que esses caras também estão disponíveis como estava o Memphis. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando do Corinthians e principalmente do Memphis, o Xavi Simons citou ele, que tá assistindo alguns jogos do Corinthians, e os jogos recentes do Corinthians tá indo muito mal. O Corinthians não tá conseguindo se achar dentro de campo, não tá conseguindo, o Dorival Júnior não tá conseguindo achar o time titular, e eu acho que o meio campo, tanto o meio campo quanto a zaga, precisa ser melhorados nessa nova janela de transferência, e aí vai ter um mês inteiro para treinar o time, e eu acho que quando voltar dessa data que vai ter o Super Mundial, eu acho que quando o Corinthians voltar vai ir muito bem. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!